Olá, gente. Vamos aguardar o pessoal chegar aqui. Hoje é o Dia Mundial do Sono e a gente vai falar sobre sono com o otorrinolaringologista Dr. Claudio Miro. Eu vou convidar ele para entrar aqui. Só um pouquinho. Vamos esperar ele entrar. Oi, Claudio Miro. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por tu ter aceito, né, esse convite para a gente falar de um tema tão importante, que hoje é o Dia Mundial do Sono, né, Claudemir? E as pessoas, às vezes acham que o sono é só eh, o resultado do nosso cansaço, né? Depois de um dia. E o sono ele tem muito mais funções do que isso, e inclusive muitos mais transtornos do que a gente possa imaginar que só uma insônia, né? A gente sabe que existem mais de 80 transtornos do sono descritos, e é uma coisa tão frequente que até 60% da população sofre algum tipo de transtorno de sono, né? Esse é um dado recente. E então eu quero te agradecer e quero que tu se apresente para quem está nos ouvindo. Oi, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite, é uma honra participar aí contigo dessa live sobre um assunto tão importante, né? E tão atual quanto o sono, que tanto está se descobrindo sobre as funções do sono, a importância do sono, a importância de ter uma noite plena de sono, né? Eu que agradeço pelo teu convite, é uma honra participar. Meu nome é Claudio Miro Filheiro, eu sou médico otorrinolaringologista aqui na cidade de Santa Rosa. Isso. Na verdade, o Dr. Claudio Miro trabalha, né, com sono, né, Claudio Miro? E eu também, dentro da minha clínica diária e da própria reumatologia, eu tenho muito interesse nesse assunto e a gente estuda bastante em função de várias doenças reumáticas, né, ter alterações com o sono, né, causar dor noturna e atrapalhar o sono. Tanto as artrites inflamatórias quanto a fibromialgia, enfim. Então, são assuntos afins das nossas especialidades, né? É verdade, eu trabalho muito com sono, porque sendo otorrinolaringologista, a gente trabalha principalmente com os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como a apneia do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, porque a otorrino é a área principal, digamos assim, que trata dos distúrbios relacionados aos distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Então, assim, aquelas anormalidades anatômicas, pacientes com dificuldade de dormir por fatores obstrutivos, a gente, então, tenta agir nesses pacientes para fornecer a eles qualidade de vida, né? A apneia é o segundo transtorno do sono mais frequente, acho que só vem depois da insônia, né? Exatamente. Bom, Claudio Miro, vamos começar. Eu acho bem importante a gente orientar e informar quem está nos ouvindo que o sono ele tem várias fases, né? E cada fase é responsável por alguma coisa. Tem uma fasezinha ali do sono que é super importante, todo mundo passar a maior parte do tempo nela, mas enfim, eu não quero te atrapalhar, eu quero justamente que tu nos explique quais são as fases do sono. Perfeito, Fernanda. Na verdade, o sono tem duas fases, tá? Que é a fase não REM e a fase REM. A fase não REM, ela praticamente ocupa de 75 a 80% do tempo total de sono, e o restante é ocupado pela fase REM. A fase não REM, por sua vez, ela se divide em três fases, ou três estágios, né? O estágio um, que é a transição entre estar acordado e dormir. Nessa fase, começa a haver a liberação de melatonina, que é um dos hormônios indutores do sono, né? O estágio 2 já é um sono um pouco mais leve. Nessa fase, há uma diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da temperatura do organismo. E aí passa para a fase 3, que é a fase do sono profundo. Nesse momento, há uma diminuição da atividade cortical, há uma diminuição dos movimentos musculares involuntários e há uma diminuição também dos movimentos oculares. É uma fase muito importante, porque é uma fase em que ocorre a liberação de GH, que é o
hormônio de crescimento, né? O hormônio de crescimento, a maior parte dele é liberada durante o sono. Por isso que é tão importante que as crianças durmam pelo menos de 9 a 10 horas por noite, por conta dessa liberação de GH. Criança que dorme mal, que tem apneia, ela vai ter algum transtorno, algum problema em relação ao seu crescimento. Também nessa fase, é uma fase de descanso, né? É uma fase de recuperação já de tecidos e órgãos, né? A fase não REM. E a fase REM, então, é a fase em que há uma intensa atividade cortical. É como se você tivesse acordado, mas está dormindo. Há um aumento dos movimentos dos músculos involuntários e também há um aumento do movimento dos músculos oculares, tá? Esses ciclos, eles acontecem de 5 a 6 vezes por noite. Ele não é estanque, assim, demora tantas horas a fase 1, fase 2, fase 3, fase REM, pronto, acabou, o indivíduo acorda. Não. Isso acontece várias vezes, de 5 a 6 vezes durante a noite. Outra coisa que eu acho interessante, assim, você comentou no início, o que induz o sono, né? São duas coisas principais que induzem o sono, né? Uma delas é a ausência de luz. Tendo ausência de luz, vai haver a liberação de melatonina, e a melatonina, então, vai induzir o sono de alguma maneira. E a outra é o acúmulo de adenosina nas fendas sinápticas dos neurônios, principalmente em nível hipotalâmico, né? O hipotálamo é como um termostato do sono. É ali que acontecem, então, as reações, as liberações dos neurotransmissores responsáveis pela vigilância, ou então o estímulo, né? Não necessariamente a liberação. E os neurotransmissores relacionados ao sono. Então, a adenosina, que é o produto da degradação do ATP no metabolismo celular, ao longo do dia vai se acumulando nessa estrutura do hipotálamo. E isso faz com que haja a liberação, então, o estímulo à produção de neurônios GABAérgicos, né? Que é o ácido gama-aminobutírico, então, que é o indutor de sono. Então, dois principais fatores: a liberação de melatonina e a indução dos neurônios GABAérgicos pelo acúmulo de adenosina nas fendas sinápticas. Isso, você falou sobre essa terceira fase, na verdade, que é a fase antes do sono REM, que é o sono que a gente sonha, né? E Exatamente. é nessa fase antes do sonho, da fase que a gente sonha, é que acontece as principais funções de consolidação da memória, de descanso mesmo, né? É como se fosse um clearance, né? É como se o nosso corpo realmente descansasse nessa fase. E Parece você meio, fala. desculpe, parece meio paradoxal, né? Mas a fase de intensa atividade cortical, que é a fase REM, é a fase que a gente mais descansa e que mais fixa a memória. Mas continua, Bom, te interrompi. ok. E nessa fase 3 que existe a liberação principalmente de GH, é importante para síntese proteica. Então, aquelas pessoas que fazem, por exemplo, atividade física, na verdade, as proteínas mesmo, elas vão ser sintetizadas também durante o sono, nessa fase que a gente tem a liberação do GH. Então, isso é importantíssimo as pessoas entenderem que o sono, que o exercício, por exemplo, é importante para o sono, mas o sono também é importante para quem faz exercício, né? Perfeito. Sempre se fala, né? Os professores de educação física falam, muito importante você ter uma boa alimentação e uma boa noite de sono. Isso, para sintetizar direitinho as proteínas. Perfeito. Bom, nesse sentido agora eu estava me lembrando, você falou também com relação a o que faz a gente dormir, né? E nessa fase, né, chegando no final do dia e iniciando a noite, a gente tem uma diminuição da temperatura corporal, né, Claudio Miro? Perfeito. Então, essa diminuição da temperatura corporal também propicia o sono. E aí vem uma informação que eu acho bem importante dar, que o melhor horário de fazer exercício ou é de manhã ou é durante a tarde. Se for para fazer de noite, o dado que eu tenho, me corrija se eu estou errado, seria Uhum. no máximo 3 horas antes da hora de dormir, que aí daria tempo para o corpo restabelecer, diminuir um pouco mais a temperatura e não ser tão influenciado assim no sono. Tu confere esse dado? Como é que funciona? Perfeito. Exatamente isso. Essa é a recomendação. Ótimo. Então, para quem quer fazer exercício físico, até 3 horas antes de deitar para dormir, que não vai É, influenciar. exatamente. Bom, aí um dos principais. A Patrícia está perguntando aqui se há como mensurar o tempo de cada fase do sono. Ah, né, Claudio Miro? Através de um Tem. exame. Isso a gente vai chegar mais adiante a informar, mas a gente já pode adiantar
que existe um exame chamado polissonografia, que a gente avalia exatamente o tempo de duração de cada fase. Inclusive, alterações nesses tempos vão indicar se o indivíduo está dormindo bem ou está dormindo mal. Isso, quando a gente estuda o sono, né, a polissonografia é um dos principais exames para a gente Exatamente. detectar o que está acontecendo. Bom, Perfeito. o distúrbio do sono, o transtorno do sono mais comum é a insônia, né? Existem vários tipos de insônia e eu queria que tu nos dissesse quando que uma pessoa pode ter insônia, porque insônia não depende só da quantidade, depende também da qualidade do sono, né? Exatamente, Fernanda. A insônia, assim, a grosso modo falando, é quando o indivíduo tem dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono, tá? Existe várias outras causas para distúrbios do sono, mas, como você falou, a insônia é um dos principais causadores, né? Ela pode ter origem comportamental, né? Tipo, essa correria da vida moderna, a pressão, né? Do dia a dia, assim. Mas ela pode ter, assim, também um componente genético, o indivíduo pode ter a predisposição genética, tem insônia, ou então os fatores biológicos, né, do indivíduo que mantém a mente dele em um estado muito agitado, né? Ele tem, assim, geneticamente a predisposição a ter maior liberação de adrenalina, de histamina, enfim, de orexina, né, que são os hormônios, os neurotransmissores, assim, relacionados à vigília, né? Também tem que diferenciar se esse indivíduo não é um indivíduo muito ansioso, né? Ou se ele não tem hábitos errados de sono, ou seja, ele não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, ele bebe à noite, ou ele usa muita cafeína próximo da hora de dormir. Então, basicamente é isso, né? A insônia a gente desconfia que o indivíduo tem quando ele não consegue iniciar o sono ou ele não consegue manter o sono. Mas é preciso investigar se não há outros fatores relacionados. Tem um dado que 50% dos pacientes que têm insônia teriam algum distúrbio psiquiátrico. Aí não sabe o que vem primeiro, né? Se foi o distúrbio Exatamente. psiquiátrico que causou insônia ou a insônia que acabou tendo algum problema de distúrbio do humor e causando alguma coisa. E é notório, assim, que, no geral, a insônia inicial, aquela com dificuldade, ela está mais ligada com distúrbios de ansiedade. E as insônias terminais, aquelas que acordam o paciente 3 horas, 4 horas da manhã, elas têm mais relação com depressão, né, Claudio Miro? Então, Exato. eu tenho visto na minha clínica uma quantidade imensa. Eu acho que eu nunca prescrevi tanta medicação para induzir sono. Eu acho que com essa É, questão da pandemia, as pessoas ficaram tão ansiosas que eu tenho notado um aumento bem importante dessa questão do iniciar o sono está sendo mais frequente do que manter ele. eu concordo. Isso é bem perceptível, digamos assim, essas queixas, digamos assim, no consultório, né? E tem aumentado. Bom, aí tu entrou numa questão que são os facilitadores do sono, né? E aí a gente entra na questão da higiene do sono. Então, o que que tu nos diz assim? O que que é importante a gente cuidar para ter um bom sono? O que que facilita e o que que pode prejudicar o nosso sono? Perfeito, Fernanda. Assim, o primeiro fator, são vários, mas o primeiro fator é manter uma rotina de sono, né? Procurar sempre ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, tá? Isso é muito importante. Não ir para a cama com sonos, sem sono, digamos assim. O paciente está sem sono e ir para a cama querer deitar sem sono. Isso prejudica muito. E o mesmo acontece se o paciente está deitado na cama e o sono não vem, ele fica remoendo lá, ansioso. O ideal é ele levantar e fazer outra coisa até o sono vir. Outra coisa, evitar o consumo de álcool muito próximo da hora de dormir. Apesar do álcool ser um indutor de sono, ele fragmenta o sono, ele prejudica as fases do sono. A cafeína nem se fala por ser um estimulante, então, do mesmo modo como o exercício deve ser evitado até 4 horas antes de dormir, a cafeína, do mesmo modo, ela deve ser evitada, a ingestão dela até 3, 4 horas antes do horário de deitar, né? Não comer alimentos pesados à noite, né? Assim, ter uma dieta mais leve, um pouco mais cedo, para não ter dificuldade na digestão. Evitar o sedentarismo, como você falou antes, né? Então, praticar esportes é muito importante, respeitando aquele horário antes da hora de dormir. Manter um comportamento adequado de sono, por exemplo, não levar eletrônicos para a cama, não levar
não ter televisão ligada, não usar iPad, porque isso deixa o indivíduo muito agitado, muito ansioso, em estado hiperalerta, e isso prejudica o iniciar do sono, né? Sem falar que diminui a liberação de melatonina, que para ser liberada precisa da escuridão, né? O ideal é que seja um ambiente bem escuro para dormir. Então, basicamente, esses são os principais assim promotores do sono. Tem um horário para acordar e um horário para dormir. Ou o contrário, tem um horário para dormir e um horário para acordar. Isso. E nesse sentido, tu me faz lembrar, eu trabalho com medicina do trabalho também, e tu me fez lembrar uma coisa, que historicamente, o trabalho noturno ou o trabalho em turnos, que é aquele trabalho que o paciente ora trabalha de dia, ora trabalha de noite, ora trabalha de madrugada, ele prejudica muito, né? E ele causa muitas doenças, porque prejudica muito o sono, e isso é um adoecimento muito maior. Então, na verdade, a legislação ela contempla com 25% a mais do salário entre o período de 22 horas até 5 horas da manhã, para quem trabalha nisso, e não deixa de ser, na verdade, uma compra do adoecimento. É assim que eu acredito, né? Porque esse valor a mais que quem trabalha de noite acaba ganhando, na verdade, é uma compra do seu adoecimento, porque em algum momento isso vai acontecer. Então, hoje mesmo, eu estava fazendo uma perícia de um paciente que está com uma ansiedade generalizada, é um homem de 40 anos, e eu investigando ele, ele me disse que trabalhou durante 17 anos nesses trabalhos em turnos, quer dizer, hora ele acabava de trabalhar às 3 da manhã, hora ele acabava de trabalhar às 6 da manhã, hora ele trabalhava de dia, então ele desenvolveu um distúrbio psiquiátrico tão importante em função, provavelmente disso, porque ele não tem história familiar nem nada, e, na verdade, nada. E ele me disse assim, Fernanda, eu gostava porque eu ganhava mais, eu ganhava 25% a mais do meu salário, né? Então, na verdade, é isso que acontece e isso é muito complicado. E outra coisa que eu lembro é que, em função da insônia e tudo mais, tem um dado que 30% dos acidentes de trânsito acontecem por pessoas que dormem ao volante, né? Então, a qualidade do sono, muitas vezes, dessas pessoas que trabalham dirigindo, que tomam anfetaminas, que tomam café para dirigir, isso causa um problema não só para si mesmo, né? Mas muitas vezes para o outro, na medida que está dirigindo, está no trânsito, alguma coisa assim. E aí, Claudio, eu gostaria de. Tu quer falar? Não, falando da privação do sono, né? Que a privação do sono de qualquer etiologia vai causar uma sonolência excessiva diurna, né? Que é o grande problema que acontece nos distúrbios do sono, principalmente insônias e a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Que é a sonolência excessiva diurna, aí o risco de dormir ao volante, dormir no trânsito Uhum. acontece com mais Isso, então frequência. isso já é uma das consequências da privação do sono e em termos gerais, assim, de saúde mesmo, o que mais, Cláudia Miro, tu poderias nos dizer que a privação do sono pode causar em termos metabólicos, enfim? É, são três as principais consequências, né, da privação de sono. Principalmente cardiovasculares, né, porque o indivíduo que dorme mal, ele vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, né, aumento da adrenalina, enfim, da noradrenalina, e isso causa uma vasoconstrição sistêmica. E por conta dessa vasoconstrição sistêmica, o indivíduo vai desenvolver hipertensão arterial sistêmica e muitas vezes arritmias também, né? E tudo que vem disso aí. Então, a hipertensão arterial pode desenvolver uma insuficiência cardíaca e por aí vai. Isso é muito pior ainda quando o indivíduo tem apneia do sono, né? Indivíduos jovens, às vezes, compensam um pouco, mas conforme vai avançando na idade e fazendo muitas apneias, os problemas cardiovasculares aumentam muito, né? Porque o indivíduo faz muita apneia, isso aumenta muito a PaCO2 dele, a quantidade de gás carbônicos, radicais livres que circulam no organismo. Isso faz muita lesão endotelial, né? Muita lesão vascular e geralmente esses indivíduos também têm colesterol elevado. Esse colesterol, então, ele se fixa nessa inflamação do endotélio, então facilitando que o indivíduo tenha infarto, AVCs, né? Esse tipo de situação. O segundo problema, assim, a segunda consequência mais grave, digamos assim, são problemas metabólicos e endocrinológicos mesmo.
Porque o indivíduo ansioso, ele tende a comer mais, né? E a privação de sono então, faz o indivíduo diminuir a produção de leptina, que é o hormônio inibidor do apetite, e aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio que aumenta o apetite. Então, ele come mais, ele engorda, com isso aumenta a intolerância à insulina, aumento da glicemia e o risco dele desenvolver diabetes tipo 2, principalmente. E as consequências cognitivas, né? O indivíduo que não dorme bem, ele não descansa, então ele tem problemas de memória, déficit de aprendizado, transtorno de humor, ele está sempre mal-humorado, né? E o risco de doenças psiquiátricas, como você falou, não sabe o que vem primeiro, se é a ansiedade que causa insônia ou a insônia que causa ansiedade. Então, problemas psiquiátricos, principalmente ansiedade e depressão, e, logicamente, o enfraquecimento do sistema imune. Então, esse indivíduo ele vai ter mais doenças do que se ele dormisse bem, né? Obviamente, né? E com a apneia, novamente, eu ressalto, essas consequências para a saúde são muito piores. Basicamente isso aí, mas lógico, tem muito mais, né? Agora puxando para o meu assado, assim, né, para a parte da reumatologia. A gente sabe que tantas doenças inflamatórias que produzem muitas citocinas, que são produtos da inflamação, prejudicam o sono, né? Mas uma noite mal dormida, ou algumas noites mal dormidas, também vão ao influenciar o sistema imunológico no sentido de alterar tanto essas substâncias, mas também as células que defendem o nosso corpo. Então, um sono adequado, ele é importante para restaurar o sistema imune e muitas vezes a doença inflamatória ela tem que estar controlada, tanto para diminuir a dor, mas também para diminuir essas citocinas inflamatórias a fim de proporcionar um melhor sono, né? Então, uma coisa sempre acaba puxando a outra, por isso que é tão interessante quando a gente estuda sono, porque o sono está envolvido em todas as especialidades médicas, na verdade, né? A gente acabou de Verdade. falar da endócrino, da cardio, da pele, né? Quem é que não tem uma pele bonita com uma noite bem dormida? Enfim, então o sono é um assunto bem interessante mesmo para a gente sempre estar estudando e revendo e interrogando nossos pacientes como é que estão com relação a isso. Aí, Claudio Miro, vem o seguinte: é muito fácil o paciente dizer assim, Fernanda, eu durmo bem ou eu durmo mal, ou, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma para iniciar o sono, eu durmo às 11 horas, acordo às 6 da manhã e está tudo certo. Essa a gente pode talvez excluir insônia aí, que é o principal transtorno do sono, né? Mas o segundo transtorno do sono, mais frequente e que causa muito problema de saúde, é a apneia do sono. Então, eu queria que tu nos dissesse o seguinte: quando desconfiar, porque quem está dormindo não sabe que faz apneia, né? Sim. Não tem essa consciência durante a noite, mas quando desconfiar que alguém sofre de apneia do sono? Bom, geralmente no consultório, quem leva o paciente para consultar não é ele mesmo, né? É a mulher, a esposa ou o cônjuge, né? Tanto, geralmente, a mulher leva o homem, porque é mais frequente problemas de apneia em homens do que em mulheres, mas depois da menopausa, meio que, não digo que se equivale, mas as mulheres acabam sofrendo um pouco mais de apneias depois da menopausa. Então, geralmente, são os cônjuges que levam o indivíduo para consultar. Mas o indivíduo ele pode se desconfiar que ele tem apneia se ele acorda cansado. A gente vai entrar de novo nessa história. Ele não tem insônia, ele deita e dorme, mas ele acorda cansado. É como se ele não tivesse dormido direito. E durante o dia ele tem sonolência, ele senta para assistir televisão, ele dorme, ele senta no sofá para assistir televisão, ele dorme, ele vai, pega o carro, vai viajar 2, 3 horas, ele tem que parar num posto para dormir. Eu tenho muitos pacientes que fazem isso, às vezes até viajantes, né? E que tem que parar 2 ou 3 horas por vez para poder dormir, senão eles dormem ao volante. Então, as duas situações em que a gente faz diagnóstico de apneia é quando o cônjuge leva o paciente para a consulta e quando o paciente se sente muito cansado e não entende por que ele está tão cansado. Ele acorda cansado. E aí, obviamente, a gente tem que desconfiar de apneia do sono. Aí, quando ele vai num médico consciente, que entende dessa situação e que se preocupa pelo paciente, ele vai encaminhar para alguém que faça o exame de polissonografia. Que o exame de apneia a gente faz através da polissonografia. A polissonografia ela avalia 9 parâmetros do sono, né? Então, é o exame ideal para avaliar basicamente todas as causas de distúrbios do sono. Mesmo insônia, né? A gente consegue avaliar
pelo número de horas dormidas, pela eficiência do sono, enfim, uma série de parâmetros. Mas na apneia a gente consegue medir quantas apneias o indivíduo faz durante uma noite. Todos sabem que até 5 apneias é considerado normal. Entre 5 e 15 é uma síndrome de apneia obstrutiva do sono leve. Entre 15 e 30 apneias por hora de sono, a gente considera uma apneia de caráter moderado. E acima de 30 apneias por hora é uma síndrome de apneia obstrutiva do sono grave, tem que ser tratada de alguma maneira. Então, basicamente é isso, a polissonografia. A polissonografia, ela tem 3 parâmetros importantes, que ela tem o eletroencefalograma, o eletrooclograma e o eletromiograma. Então, avalia distúrbio de movimentos relacionados ao sono, né, como síndrome das pernas inquietas, o bruxismo do sono, bruxismo relacionado ao sono. Então, é o teste assim, ideal para avaliação das apneias, é a polissonografia. Digamos, a gente chama isso de padrão ouro da apneia do sono, a solicitação da polissonografia. Isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre a apneia. A apneia. Existem várias causas da apneia, né? Existe uma causa central, que é uma causa do sistema nervoso central, e existem outras causas mais relacionadas com a parte otorrinolaringológica, né? E Claudio Miro, então, nos explica, assim, quais seriam as principais causas de apneia do sono? Como é que dá para... Porque identificando isso, a gente pode interferir, às vezes até com uma cirurgia, porque em alguns momentos, para tratar a apneia do sono, a gente vai precisar colocar CPAP, que são aqueles respiradores domiciliares, né, que Sim, se sim. usa, enfim. Mas existem tratamentos cirúrgicos também para isso, que podem ajudar bastante. Exatamente. Aí tem que fazer uma avaliação anatômica do indivíduo, né? Então faz a polissonografia. Quando o indivíduo vai consultar comigo, o primeiro passo é fazer um exame físico. Olhar a boca desse paciente, ver se ele tem uma língua grande, se ele tem amígdalas grandes, se ele tem um palato grande, se ele tem a campainha, né, que é o sininho muito comprido, o espaço posterior da faringe é reduzido. Se ele tem o queixo curto, né, se ele tem um queixo retrognata, né, são fatores anatômicos que predispõem o indivíduo a ter apneia. Obesidade também, indivíduos obesos, com pescoço curto, né? São indivíduos propensos a terem apneia. Mas a quantidade de apneias que esse indivíduo vai ter é preciso medir pela polissonografia. Porque a polissonografia ela é um preditor de gravidade e também nos indica qual é o tratamento que vai funcionar. Existem 3 modalidades de tratamento para apneia. É o tratamento cirúrgico, só que são várias opções cirúrgicas, assim como tem o uso do aparelho intraoral, que é um dispositivo mandado, que é confeccionado pelo dentista, que ele precisa ter a função de empurrar a mandíbula um pouquinho para frente, o queixo um pouco para frente, para aumentar o espaço posterior da faringe. E também ele precisa ser um retentor lingual, ou seja, ele precisa puxar, impedir a língua de descer para trás. E existe o CPAP, que é o padrão ouro de tratamento, né? O CPAP é indicado para todas as idades e para as apneias, principalmente para apneias graves, acima de 30 apneias por hora, dificilmente um tratamento vai funcionar muito bem, assim, tanto quanto o CPAP, né? Que é aquele que a gente chama de um aparelho de pressão aérea positiva. É uma máscara que a gente utiliza no nariz ou na boca, a gente chama de nasal ou oronasal, que vai empurrar o ar numa pressão positiva para dentro da via aérea do indivíduo. O ar entrando em pressão positiva vai desobstruir todos digamos assim, os pontos obstrutivos que o indivíduo tem na via aérea, né? As cirurgias. Bom, quais cirurgias que funcionam? Cirurgias que funcionam, por exemplo, a amidalectomia. Quando o indivíduo tem uma amígdala de grau 4, que é uma amígdala enorme, uma amígdala encosta na outra, assim, se olha, vê aquelas 2 amígdalas obstruindo a garganta, certamente vai funcionar. Agora, uma amígdala pequena, não vai funcionar a cirurgia das amígdalas. As cirurgias de úvulo-palato-faringoplastia, que é a remoção de parte do palato, a remoção do sininho, parte do mesmo pressuposto, né? Tem que ter excesso de tecido na garganta para funcionar. Mas muitos indivíduos não têm esse problema. Ele não tem a amígdala grande, o palato dele é normal, a campainha tem um tamanho normal, mas ele ronca e faz a apneia grave. Aí existem outras cirurgias que precisam que podem ser feitas, só que elas são cirurgias maiores. Os avanços maxilomandibulares, fazer uma cirurgia para empurrar o queixo para frente, empurrar o terço médio da face para frente, são cirurgias grandes, complicadas, né?
Tem alguns indivíduos que fazem glossectomias, que removem a parte posterior da língua também. São cirurgias grandes, complicadas e que também não garantem que o indivíduo deixe de fazer apneia. Portanto, você vai submeter uma cirurgia enorme e ainda assim não vai resolver o problema e vai ter que usar o CPAP ou um dispositivo. O aparelho intraoral, que é esse dispositivo confeccionado pelo dentista, ele funciona em apneias leves. Apneias maiores ele não funciona. Não adianta nem colocar que ele não vai reduzir, não vai melhorar teu sono. E aí sobra o CPAP, que é o padrão ouro tratamento, e aí o paciente está mal mesmo, está dormindo mal, está com problema cardíaco já, arritmia, aí tem que usar o aparelho. Basicamente, de tratamento é isso, Fernanda, tá? Não temos muitas opções, não, além dessas, viu? Entrou aqui o Dr. Eide, que mora em Santa Catarina, que é cirurgião bucomaxilo. Ele disse que adquiriu um aparelho de polissonografia hoje mesmo. A minha irmã, que é dentista também, é ortodontista, né? Claudio Miro, eu me lembrei o seguinte, tem uma coisa que a gente não, às vezes não lembra, não é que não lembra, mas que é importante, é que quem tem apneia do sono e está em sobrepeso, é importantíssimo perder peso, independente de usar CPAP, independente de precisar fazer cirurgia ou não, porque isso pode ajudar bastante, né? Então, o controle do peso é uma coisa bem importante em quem tem esse tipo de transtorno do sono. É verdade. São as medidas complementares que a gente fala, né? A gente sempre diz que quem tem apneia do sono não basta perder peso, lógico, precisa fazer outras coisas. Mas perder peso é básico, né? É básico. É como o diabético diminuir a ingesta de doces, né? Enfim, são É coisas. que, na verdade, às vezes até é difícil, porque como o paciente já não dorme bem, a tendência é ganhar peso, né? E aí também tem menos energia para fazer exercício, vai ter mais fome. Então, às vezes é uma coisa mais difícil de controlar, mas é importante ter isso sempre presente. Isso que eu comentei no início, né? Que o indivíduo dorme mal, ele come mais e com isso ele ganha Uhum, mais peso, né? isso. Bom, partindo para. Tu já falou, já tocou nesse assunto, mas vamos falar um pouquinho das parassonias, né? Assim, porque tem gente que não sabe que isso, na verdade, pode ser diagnosticado, inclusive, através da polissonografia e existe tratamento. Então, que você tocou aí no bruxismo, no sonambulismo, enurese noturna. Então, fala um pouquinho das principais. O terceiro grupo, que é o terceiro mais frequente, é de transtornos do sono, que são as parassonias. As parassonias, as principais, né? É o sonambulismo e os terrores noturnos, né? O sonambulismo acontece geralmente na fase REM, porque, como eu falei, é como se o indivíduo tivesse acordado e não tivesse consciência de que está acordado. Pela atividade cerebral dele é essa. O Que é mais comum sonambulismo em criança, né? é comum em crianças, mas qualquer idade pode acontecer. É, geralmente, assim, as pessoas às vezes têm aquele mito de que não pode acordar o indivíduo, mas pode acordar o indivíduo, não tem, porque ele só vai se sentir um pouco confuso. E às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes o indivíduo ele sai para a rua, ele dirige o carro, ele faz coisas na cozinha, ele pega a faca para cortar um alimento. Ou seja, às vezes tem que os familiares que tem em casa um paciente que tem o sonambulismo, ele precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o paciente faz coisas e ele não tem consciência do que ele está fazendo, então às vezes pode se tornar um pouco perigoso mesmo. E tem tratamento para isso, né? São usados às vezes benzodiazepínicos, antidepressivos, mas não é muito comum mesmo, assim, né? A gente não vê, e não é um problema grave de sono, né? Existem também as hipersonias, né? Que são aquelas, as narcolepsias, né? Os indivíduos que têm catalepsias. O que são as narcolepsias? São indivíduos que são acometidos de ataques violentos de sono, né? Às vezes durante a noite, às vezes durante o dia. Também tem tratamentos. Também a gente faz diagnóstico através da polissonografia. Existe um teste, que a gente chama de teste de múltipla latência do sono, que são realizados em laboratórios do sono, né? Que avaliam esses indivíduos com hipersonia para fazer diagnósticos, né? Existem também os distúrbios do movimento, distúrbios do movimento relacionado ao sono, que é a síndrome das pernas inquietas e o bruxismo relacionado ao sono. Também é diagnosticado pela polissonografia. O indivíduo tem muita dor, tem dores musculares, ele se mexe demais durante o sono, tu já acorda todo dolorido, né? Isso também é diagnosticado pelo eletromiograma, que faz parte da polissonografia. E tem também os distúrbios do ritmo circadiano, né, que tem o atraso de fase, os avanços de fase. Por exemplo, indivíduos jovens que vão dormir muito tarde e têm que acordar muito cedo. Eles têm essa alteração dos neurotransmissores. E também aqueles indivíduos mais idosos que dormem muito cedo e depois
acordam de madrugada e não conseguem Certo. mais dormir. Uhum. Basicamente, esses são os problemas relacionados ao sono, né? E aí depois tem tratamento, mas sonambulismo, terror noturno, são casos raríssimos de problemas relacionados ao sono, né? Aí tem que ser tratado realmente com especialistas, às vezes neurologistas que tratam só de sono, enfim. Não é nosso dia a dia, eu gostaria de Isso ressaltar. mesmo. Dessas parassonias, a síndrome das pernas inquietas no meu consultório é muito comum, porque é muito frequente em quem tem fibromialgia, né? Então, existem Perfeito. algumas coisas relacionadas, como distúrbio do ferro, para fibromialgia, desculpa, para síndrome das pernas inquietas, mas na verdade a maioria das vezes é idiopática e o paciente ele não sabe explicar muito bem o que que acontece. Às vezes ele diz, parece que tem bichos caminhando nas minhas pernas durante a noite. É uma situação que deixa ele bastante confuso. Bem desconfortável, né? Uhum, e que interfere muito com a qualidade do sono, né? Então, Perfeito. bom, às vezes até essa síndrome das pernas inquietas, ela é investigada por alguns médicos se achando que é uma neuropatia, né? Que é uma inflamação dos nervos, então faz uma eletroneuromiografia, não aparece nada, mas eu tenho isso e o paciente não consegue explicar, enfim. Então não deixa de ser uma parassonia. Bom, Perfeito. eu queria que tu nos dissesse quais são os principais remédios assim que tu nota que pode piorar assim a qualidade do sono, como é que isso funciona? Muito bem, Fernanda. Assim, tem alguns medicamentos que interferem com o sono, mas varia de indivíduo para indivíduo mesmo, né? Os que a gente vê durante, assim, mais comuns são os antipertensivos, né? Principalmente os beta-bloqueadores, por motivos óbvios, né? Que eles bloqueiam o sistema simpático, bloqueiam são beta-bloqueadores, né? Do sistema, bloqueiam o sistema adrenérgico, digamos assim. Então, o indivíduo pode ter, alguns indivíduos que fazem uso de beta-bloqueadores podem ter sonolência excessiva, mas não é muito comum, né? Outros medicamentos são medicamentos tipo relaxantes musculares, né? Que induzem muito ao sono, só que às vezes uma hipersonolência, induzem ao sono demais, né? Analgésico com cafeína, porque a cafeína é um estimulante, então às vezes o paciente fica meio acordadão, meio assim, meio confuso e não sabe por quê, meio aéreo, digamos assim. Pode ser por conta do uso de analgésicos com cafeína. Os antihistamínicos também, de primeira geração, principalmente, são medicamentos que induzem ao sono, porque eles são antihistamínicos. A histamina é um neurotransmissor relacionado à vigília, né? Então, são medicamentos que podem piorar a qualidade do sono. A Ritalina também, que é um medicamento usado no TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por ser um estimulante, também pode ocasionar algum distúrbio do sono. Mas basicamente é isso: relaxantes musculares, medicamentos com cafeína, antipertensivos, medicamentos para asma também, alguns medicamentos para asma, principalmente os corticoides inalatórios, podem às vezes provocar algum tipo de distúrbio do sono, porque eles podem aumentar a flacidez da musculatura da faringe. Isso em alguns casos também pode causar algum distúrbio do sono, principalmente apneia ou roncos, né? Enfim. Basicamente, assim, que eu tenho conhecimento são os mais comuns, né? Do uso corrente do nosso dia a dia. Esses são os medicamentos mais conhecidos que poderiam causar distúrbios do sono, né? Cassinelli, obrigada pela tua pergunta. Ela está perguntando o seguinte, Claudio Miro, se os cochilos podem prejudicar o sono. E eu já vou Sim, emendar a pergunta aqui. É importante ou não é importante fazer aquela cestinha assim depois do almoço? Isso pode prejudicar o sono? Como é que você orienta com relação a isso? assim, ó, a cesta do meio-dia, ela não é prejudicial, ela é boa, ela restabelece e deixa o indivíduo pronto para o segundo período do dia, né? Agora, os cochilos à tarde, ou muito próximos da hora de dormir, ou à tardinha, esses prejudicam porque roubam o tempo de sono, né? Aí você pode ter dormido um pouco e depois você não tem aquele sono repousante do resto da noite. Então, cochilos à tarde não são recomendados. Mas a sesta, essa é consagrada, né? Se fosse Uhum. fazer mal, os espanhóis, os argentinos, Os italianos. teriam mais problema. Eu, particularmente, apoio muito esse hábito aí. Acho que é interessante.
E quem tem esse hábito, né, de fazer essa cesta depois do almoço é impressionante, assim, porque não consegue se livrar. Sabe que desde que eu nasci, meu pai faz essa cesta depois do almoço. E ele, independente de onde ele esteja, ele arruma um lugar, ele senta, ele tem que dar aquela dormida. É uma coisa impressionante, assim, quem tem esse hábito. E realmente, quem tem esse hábito, ele reestabelece, né? Às vezes ele me diz assim, parece que eu dormi uma noite inteira. É muito Exatamente. Essa importante. é a percepção mesmo. É bem indicado, assim, acho adequado esse hábito. O doutor Guilherme está dizendo aqui que os inibidores seletivos, ele é. Tu conhece ele, Claudio Miro? O doutor Quem? Guilherme Eite? O doutor Guilherme Eite, ele é. Conheço, aqui em Santa Isso, ele está em Rosa, né? Santa Catarina. É, agora ele está em Santa Catarina. Ele Ah, sim. é cirurgião, né? Bucomaxilo. E minto, ele trabalha com DTM. E Sim. ele está dizendo aqui que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles podem prejudicar também o bruxismo durante o sono, né? E aí eu me lembrei de uma coisa, muitas vezes tem medicamentos antidepressivos que a gente indica para o paciente usar durante a manhã, né? Mas alguns pacientes não se adaptam durante a manhã porque ficam muito sonolentos durante o dia. Então isso tem Perfeito. que ser muito individualizado, porque às vezes tem que ser usado mesmo à noite ou até trocado, porque apesar da indicação ser usada durante a manhã, né? E para fazer o seu efeito ao longo do dia, para o paciente dormir à noite, muitas vezes causa essa sonolência e tem que ser readequado o Existem horário os de tomar. antidepressivos sedativos, né, Fernanda, e os não sedativos. Por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina não são sedativos. Podem ser tomados pela manhã sem problema nenhum. Agora, os sedativos, como a amitriptilina, a mirtazapina, a doxepina, a trazodona, são antidepressivos sedativos que, inclusive, a gente usa em alguns distúrbios do sono e que podem ser usados à noite e vão funcionar como indutores de sono. Isso aí. Bom, eu quero te fazer, acho que uma última pergunta, se ninguém mais tiver perguntas aqui. Com relação aos benzodiazepínicos, né, Claudia Miro, Sim, porque os benzodiazepínicos são medicamentos, para quem está nos escutando, que precisam daquela receita azul, né, diazepam, alprazolam, roipinol, e esses medicamentos, eles são usados como indutores do sono, como hipnóticos também, né, e sim. cada um tem a sua particularidade, porque alguns funcionam mais no início da noite, outros mais para metade final da noite, enfim. E o grande problema deles é que eles causam uma certa dependência com o passar do tempo, né, Claudimiro? E eles Sim. podem até provocar alterações de memória, de cognição. Nos fala um pouquinho sobre os benzodiazepínicos, que eu acho que tem a sua indicação, mas tem alguns cenários ideais, assim, para ele. Não é todo mundo que não dorme que tem que sair usando benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos não são indicados para indução de sono de uso assim prolongado, né? Porque eles causam dependência. O problema dos benzodiazepínicos é que eles são medicamentos que não são seletivos, eles atuam em diversos receptores de diversas áreas, digamos assim, cerebrais, né? Então, esse é o grande problema. Eles causam muitos efeitos colaterais. Em idosos, por exemplo, eles podem causar depressão respiratória. Eles já causam dependência a partir da segunda semana de uso. Então são medicamentos que podem, às vezes, causar efeitos colaterais no outro dia, por exemplo, o efeito ressaca, né? Parece que está cansado, está sonolento ainda. Então, eles são medicamentos indicados em algumas situações, eles são ansiolíticos, bem, né? Mas eles podem causar distúrbios de memória, assim, o efeito, principalmente o efeito ressaca, um efeito sedativo residual, né? Então, não são medicamentos utilizados de rotina para indução de sono, a não ser por curtos períodos, né, Fernanda? Para usar assim, em períodos mais prolongados, a gente tem opções melhores, né? E até, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu vou te dar um exemplo, assim, paciente que tem insônia por fibromialgia, tem fibromialgia e a gente sabe que é muito comum um distúrbio do sono, principalmente insônia, e a insônia, no que se refere, às vezes, não é nem ao início da noite, mas aquele sono muito fragmentado, né? O paciente acorda várias vezes ao dia, e aí isso não permite que ele fique naquela fase 3 do sono que a gente falou por muito tempo. Então, existe
existem medicamentos que podem atuar justamente nessa fase do sono. A gente tem medicamentos que não são esses hipnóticos, né? Que Sim, podem melhorar isso. Então, cada caso, cada transtorno do sono tem, depois de se fazer toda a avaliação dos outros fatores e tentar corrigir tudo, quando necessitar de medicamento, tem que ser o medicamento ideal justamente por o que está acontecendo. E aí a polissonografia é um exame fundamental justamente para a gente também indicar a medicação, né, Claudemir? exatamente. A principal medicação que a gente usa para induzir o sono e para manter o sono, você sabe, né? São os agonistas GABA, né? Que hoje o mais comum é o Zolpidem, né? O Zopiclona, Exopiclona, mas aqui no Brasil é o Zolpidem, que é um remédio assim que não causa dependência, é um remédio que funciona bem, que pode ser usado assim nessas insônias de início, insônias de fim, e que funciona muito bem. E aí tem outras medicações, então, como você falou, associadas aos distúrbios específicos do sono, né? Então, indivíduos que são ansiosos, que são depressivos, que têm fibromialgia, os indivíduos epiléticos, tem os indivíduos que estão em princípio de demência também, tem alguns medicamentos que usam, porque a demência causa distúrbios do sono também, principalmente nas fases iniciais. Então, os antipsicóticos, né, o Lanzapina, quetiapina, que são medicamentos utilizados em depressões refratárias, em pacientes que têm outros problemas de humor, né, transtornos de humor, né, são os anticonvulsivantes também são usados em algumas situações em indivíduos com fibromialgia, a gabapentina, a pregabalina, né? Então, para cada paciente é uma história, né? A gente não pode generalizar o tratamento, né? Então, por isso que é importante procurar um profissional do sono, um profissional que está acostumado a tratar esse tipo de patologia, para ter o melhor tratamento possível para esse indivíduo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para a gente responder ainda, que é com relação à postura na hora de dormir. Tem uma postura que é importante, que você acha que alguma que não é? Olha, não depende, né? Como eu trato muito a apneia, né? A gente sabe que o indivíduo que deita de costas, ele vai roncar mais e vai fazer mais apneia. Tanto que antigamente se recomendava que o paciente costurasse uma bolinha de tênis nas costas do pijama, para que quando ele deitasse de costas sentisse o desconforto e virasse de lado. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Não tem assim uma posição específica. Pode deitar de qualquer jeito, desde que o indivíduo descanse e relaxe. Eu acho que tenha um colchão bom, né? Não seja um colchão desagradável, desconfortável, muito macio, enfim, esses detalhes. Mas Eu tô rindo porque a Reumato trata muito cervicalgia, né? E eu mando costurar a bolinha na parte da frente do pijama, justamente para não olha só, ficar de bruço. como Então trata a vamos chegar. apneia, Então, melhor é dormir de lado mesmo, nem de barriga para cima para quem tem apneia, e para não dar cervicalgia nem de costas, de barriga para baixo. Então tá, Claudia Mira, eu te agradeço. Eu acho que foi muito legal. A gente trouxe bastante informação. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e do Instagram, mas também vai para o nosso canal no YouTube, né? Que a gente tem, que é o Equilíbrio Enquanto com a Saúde. Então, quem quiser acessar lá também pode. A partir de amanhã já vai estar lá. E eu acho que foi bem interessante. Foi bem bom a gente discutir sobre isso, um assunto tão importante, né, que mexe com todas as especialidades médicas e que eu sempre digo para meus pacientes que independente do tratamento que você vai fazer, tem três pilares para te manter boa saúde, para te prevenir doença e para associar a todos os tratamentos, que é sono, alimentação saudável e exercício físico adequado para cada caso, né? Então, independente do tratamento que for, esses pilares eles têm que estar bem estabelecidos para a gente poder ter um sucesso em qualquer tipo de tratamento. perfeito, Fernanda, é isso mesmo. Eu agradeço muito o teu convite para participar dessa live, fico muito honrado, tá? E quando precisarem de mim, aí estou à disposição. Um abraço a todos, uma boa noite a todos os nossos, não digo pacientes, né? Espectadores. Espectadores, exatamente. Espectadores. Espectadores. Então tá Obrigado. bom. Obrigada, Cláudia Mira. Um abraço para toda a Valeu. família. Bom Um fim de. abraço pra você também. Tchau. Tchau, tchau.